Graça e paz, meus irmãos. Amém. Aquelas pessoas que estiverem... Hoje é um culto da família, vocês sabem disso? Pois é. E aí, quem estiver com a sua família, sente do lado dele, do lado dela. Quem está sem um familiar, um parente de sangue, encontre um parente na família de Deus. Um líder, uma pessoa que você sempre se achega a ela. Mas não fique só. Aleluia. Você veio ouvir a palavra do Senhor? Amém. Hoje eu vou tentar falar devagar, tá? Para que fique bem explicado e nada complicado. Aleluia. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre família. Alguém tem família aqui? Eita, foi fraco, não foi? Alguém tem família aqui? Até o órfão ele tem família. Se ele pertence à família de Cristo, ele tem uma família. Aleluia. Graças a Deus por isso, né? Porque nós temos uma família. Nós vamos falar sobre família um pouco. Vamos falar alguns princípios, algumas informações e vamos falar só uma pincelada rápida sobre casamento. Nada muito profundo, porque não é o meu foco nesta noite. Na Bíblia existem muitas instruções para o casamento, para a família, muitos princípios que servem para a nossa vida, mas lógico que eu não vou dar conta de falar tudo isso em 30 minutos, nem é minha pretensão, mas vamos ver um pouco. Primeira coisa, todo mundo sabe, ou deveria saber, que casamento é o quê? Casamento é a vontade de Deus para a vida do homem. Não é bom que o homem viva? Aí Paulo vai dizer que nem aqueles, né, que conseguem, que tem um chamado específico, aí ele fica só, porque ele tem um chamado específico. Mas se ele não tem esse chamado específico, é bom que ele não viva só. É bom que ele arranje uma auxiliadora e com ela ele constitua uma família e assim, juntos vivendo a vontade de Deus. E aí, irmãos, sobre casamento, lá fora no mundo, se a gente parar, rolar o feed assim, lá os stories, lá os reels, se você passar um pouquinho lá, você vai ver, é um falando que casamento é horrível. Falando mal de homens, falando mal de mulheres. E aí, lá o casamento, é melhor viver solteira, para quê arranjar um marido? Ou então, sou mãe solo. Ainda bem que eu sou mãe solo. Mas eu quero dizer nesta noite que não importa o que o mundo está dizendo lá fora. Casamento é a vontade de Deus. As pessoas lá fora estão tentando distorcer a palavra de Deus. Mas eu e você estamos alicerçados na verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Quando a gente pega lá em João, capítulo 18, do versículo 37 e 38, coloca lá para mim, por favor. Olha, me deram mais tempo, não é só 30 minutos, não. Pilatos disse, então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou, ele não é culpado de crime algum. Mas, irmã, por que a senhora foi para esse versículo? Pilatos faz uma pergunta. Aí Jesus diz que ele é a verdade. E aí Pilatos diz, mas o que é a verdade?
Mas o que eu achei muito interessante nesse versículo, que eu não tinha atentado ainda, sobre esse versículo, vindo uma ministração do pastor Tiago Borba. Preste atenção, o que é que Pilatos fez? Depois que disse isso, Pilatos saiu. Ele parou para ouvir? Não, ele saiu. De fato, Pilatos não queria acreditar que existia uma verdade, porque para ele não existia uma verdade. E imagina que o mundo está da mesma forma. Lembra na época da pandemia? Lembra na época da política que vai chegar de novo? Uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, e você ficava, mas o que é a verdade? E hoje nós temos todo mundo praticamente conectado, pouquíssimas pessoas, né, estão desconectadas. E hoje a gente vê o quê? Nas redes sociais, em vídeos de IA, nada contra as tecnologias, mas atente bem para o que você está vendo, veja os detalhes. São vídeos de IA, aí você fica, será que isso é verdade? Não, mas espera aí. Aquela mulher abraçou o outro aqui, tinha uma mão aqui, outra mão aqui. Esses dias a gente estava conversando lá na escola e a gente indagando. Por enquanto a IA está errando. Mas quando ela não começar mais a errar? Porque a tecnologia é assim, ela joga uma coisa, ela testa, ela erra, e as pessoas começam a trabalhar para que não haja mais erros lá na frente. Cada vez vai ajeitando mais. Então, hoje, a gente tem uma certa facilidade, quem é mais conectado. Os senhorizinhos que, né, fica vendo vídeo de WhatsApp aí, só enviando para os outros, igual aconteceu com o meu sogro, jura que aquilo é verdade. Não é. A gente tem que dizer, olha, preste atenção nesse detalhe, não é verdade. Então, Pilatos não estava atrás da verdade, assim como muitas pessoas também não estão atrás da verdade. Mas eu te pergunto, meu irmão, o que é a verdade? O que é a verdade para você? Qual é a única verdade absoluta sobre tudo que você tem? É o quê? A palavra. A palavra é a verdade. Jesus, que é a palavra, o verbo encarnado, é a verdade. Então, sobre todas as coisas, quando vier alguma coisa a dizer, eu tenho uma verdade. E essa verdade, ela é imutável. Aleluia, ela não muda. Apesar do mundo tentar relativizar a verdade, nós não ficamos perdidos, porque nós temos a palavra de Deus. Mas, irmã, e aí o casamento? Calma lá. O seu casamento precisa viver a verdade da palavra de Deus. A sua família precisa viver a verdade da palavra de Deus para que você consiga admoestá-la, ensiná-la, corrigi-la. Senão você vai viver cocheando em vários pensamentos. Ah, mas esse teórico disse isso. Não, mas ó, essa psicóloga, ela estudou muito e ela disse que é melhor fazer assim. Filhos, eu vou chegar já já. Vamos passando. Jesus disse em João 8,32. Todo mundo sabe. Conhecereis? Muito bem. Todo mundo está bom de Bíblia. Então, existe uma verdade. E ela nos liberta. Ela é uma verdade sobre o nosso casamento. É uma verdade sobre a nossa família. E quando a gente segue essa verdade, a nossa família dá certo. Pode todo mundo estar dando errado, mas a nossa família está dando certo. Porque nós estamos alicerçados nessa verdade. Vamos para o primeiro princípio da palavra de Deus. Eu falei que casamento é vontade de Deus. E a família, todo mundo sabe também dessa, porque quem frequenta a igreja há muito tempo já ouviu muitas vezes. Família é um projeto de Deus. Lá no primeiro livro da Bíblia está lá. E deixará o homem, o pai e a mãe, se unir à sua mulher, e eles vão ter uma família. E é a vontade de Deus, é um projeto de Deus. E esses dias eu estava até falando com a Yasmin, algumas meninas, sobre como, quando, na universidade,
Eles querem deturpar a família. Como? Vou dar um exemplo. Tem uma pensadora que vocês conhecem muito bem aí, quem estuda para fazer Enem, sabe? A Hannah Arendt. Ela é judia, mas ela é uma judia rebelada. E aí, na cabeça dela, funciona assim. As crianças, só existem crianças abandonadas no meio da rua porque existe família. Como assim, irmã? Para ela, tudo tinha que ser público. A gente tinha que lidar com todas as coisas como se fossem públicas. Públicas como, vamos dizer assim, o meu filho, eu me importo tanto com o meu filho, que eu não deixaria ele no meio da rua, assim como eu me importo com aquela criança que está no meio da rua, e eu jamais deixaria ela no meio da rua. Ok. E esse princípio não está errado. A gente tem que ter a mesma compaixão que a gente tem pelos nossos filhos, também pelas crianças no meio da rua. Mas e por quê? Olha como eles fazem. Por que tem que destruir a família para isso acontecer? Porque ela diz que o problema é a família. Porque a gente fica na constituição privada, eu escolho os meus, eu asseguro os meus, e os outros, eu não tenho nada a ver. Então, cuidado com essas coisinhas. Outros críticos marxistas, comunistas, eles não têm medo de dizer. Eu estudei a fundo eles, eu sei um bocado de coisa, e é muito martelado na cabeça da gente, e eles mostram de um jeito que é para a gente acreditar naquilo. Que a família é um problema para a sociedade. E pensar que Marx, vocês já ouviram falar, ele teve vários filhos, não criou nenhum deles. E é um teórico da educação. Não criou nenhum deles, deixava a mulher dele passando fome. O amigo, que era empresário, é que ia lá e levava uma cesta básica, um mantimento. Rousseau, que é outro, lá da França, que ele diz que a criança, ninguém nasce ruim. Todo mundo nasce bom. É a sociedade que corrompe. Outra mentira. A Bíblia não diz isso. Que a gente nasce bom e a sociedade corrompe a gente. Ele é outro. Deixou vários escritos, livros e livros, de como criar crianças. Não criou nenhum dos filhos dele. Nenhum. Pegava crianças de famílias ricas e ia ser o tutor. Aquela pessoa que ensinar aquela criança desde pequenininha até crescer. E assim ele foi passando por algumas crianças e foi. Aí ele escreveu sobre a infância, a adolescência, a juventude. Mas nenhum era filho dele. Nenhum. Então, acho que não serve para a gente como parâmetro de família, de criação de filhos. Então, se você pegar e estudar e começar a colocar isso na sua cabeça, que, mas esse teórico disse isso, se ele disse é verdade, vai estudar mais a fundo. Pegue um crítico dele, vá ver lá como era essa pessoa. Passando mais um pouquinho, quando a gente sai da nossa casa, e se casa, aí os meninos dizem, mas eu não casei, mas preste atenção para você não errar. Sabe, é aquele que aprende, né, com os erros dos outros. Ele não chega a cometer, porque ele já ficou ligado. Quando a gente casa, que a gente ainda está um pouco imaturo, a gente vai amadurecer dentro do casamento. Se a gente não tiver ensino suficiente, claro que mesmo assim tem os embates, porque você foi criado de um jeito,
A outra pessoa foi criada de outro jeito. E aí ambos vão se ajustar, mas é um ajuste. Não é desavenças, são ajustes. Mas o casamento, a criação dos filhos, nenhum veio com manual de instrução. Um filho é diferente do outro. Nenhum filho é igual ao outro. Às vezes tem até gêmeos, mas não são iguais. Então, como é que a gente vai criar os nossos filhos, ou como a gente vai lidar com o nosso casamento? Dentro da igreja. Aprendendo a palavra de Deus. Os jovens que ainda não casaram têm a oportunidade de buscar ensinamentos sobre esse assunto. Para não sofrer demais. Passa lá, eita, eu vou logo, ó. Pastor, eu quero me casar. Pastor, o senhor pode nos ajudar aqui a fazer um curso de noivos? Para a gente ver assim. Uma vez a gente foi fazer, eu e o Jacques, os jovens da nossa igreja queriam se casar. E aí, como eles tinham já muito, eles brigavam no namoro. Era um ciúme exagerado. E aí, vamos sentar eles e vamos conversar. Na conversa, eles brigaram na nossa frente. Na conversa. E aí, a gente saiu de lá, e o conselho que a gente deu foi que não se casasse. Acharam ruim. Casaram. Infelizmente, por isso, e por não seguirem a palavra de Deus, porque algumas pessoas também, quando casam, acham, eita, não tenho mais mamãe nem papai no meu pé, agora eu faço tudo o que eu quiser. E aí, ó, se afastaram. E o casamento foi junto. Quando o casamento já estava à míngua, que já estava um para cada lado, foram atrás de quem? Da gente. E agora? Agora não tem mais o que fazer, irmão. Vai lá, peça perdão à sua esposa. Se ela lhe perdoar, tudo bem. Se ela não lhe perdoar, ninguém pode forçar. A palavra de Deus, ela é um manual de instrução maravilhoso para mim e para você. Porque, por mais que os nossos filhos, como eu já falei, sejam diferentes, existem princípios que são iguais para serem aplicados para eles. O princípio é o mesmo. Aí os Jacques não acreditam, né? Mas tem temperamentos diferentes. Um é mais assim, agitado, o outro é mais calmo. Né? Aí com um a gente lida de um jeito, com o outro a gente lida de outro. Mas o princípio é o mesmo. Está na palavra de Deus, é para eu agir assim. Então, eu vou agir. Eu vou já chegar como agir. Você não precisa estar como um cego, tateando, procurando o que fazer com a sua família. Você pode se basear na palavra de Deus. E se você não encontrar algo específico, o que a gente tem para ajudar a gente quando a gente não, assim, a gente não encontra logo assim na palavra de Deus algo bem específico? O que a gente tem para nos auxiliar? Quem é que a gente tem para nos auxiliar? O Espírito Santo. Em Romanos 8:26, o que está dizendo? Eita, estreia do irmão. Romanos 8:26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então, todas as vezes que você não encontrar algo específico, ora, com a ajuda do Espírito Santo, a sua fraqueza vai ser respondida e você não estará sozinho. Você não estará sozinho. Aleluia. O Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, ele nos assiste, nos ajuda. E quando o crente é cheio desse Espírito Santo, ele aprende a ceder pelo Espírito, quando é necessário ceder. Ele aprende a se impor, quando é necessário ele se impor. Ele anda bem equilibrado.
Sabe o domínio próprio? Ele acontece. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo, por nos guiar em toda a verdade. Eu quero pedir para vocês abrirem em Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos lá. Eita, foi rápido. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então, aqui em Efésios, é o 2, né? 2,19. Na versão atualizada diz que nós somos cidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Isso mesmo. Nós somos membros da família de Deus. E Deus, se Deus tem uma família, você e eu somos parte dela. Então, nunca diga, mesmo se você estiver no local sozinho, eu não tenho família aqui. O quê, irmão? Tu não tem o quê? Você tem sim, você faz parte, você é membro da família de Deus. Então, você não está sozinho. Vamos lá em Efésios 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa. Olha como é lindo esse versículo. Como Cristo amou a igreja, Ele entregou a vida por ela. Os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Veja que, nessa passagem, Paulo está comparando a família de Deus com a nossa família. E aí, ele também está dizendo que o relacionamento entre homem e mulher deve seguir os mesmos princípios, parecidos com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Quais são esses princípios do relacionamento entre Cristo e a igreja? Vamos lá. O que é que tem na família de Deus? Tem um Pai Celestial. É um Deus que vê tudo. É um Deus provedor. Então, o marido também tem que ser um marido que vê tudo que está acontecendo dentro de casa. Um marido provedor. Tem Jesus Cristo, que é Filho de Deus, Redentor, e que une todos os membros. Une todo mundo. Tem adoção e fé. Todos que creem em Jesus são adotados como filhos e se tornam herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Na família de Deus tem que ter comunhão e unidade. Um corpo que cuida uns dos outros. Se a sua família não é uma família onde um irmão não cuida do outro irmão, onde o marido não cuida da mulher, você não está parecido com a família de Deus. Precisa se consertar. E aí eu me lembro quando eu era pequena, eu e meu irmão, a gente brigava muito. E a minha avó disse assim, vocês precisam ser unidos. Às vezes você não quer falar uma coisa que parece óbvia, mas é necessário falar. E aí ela disse, vocês precisam ser unidos. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu percebi que quem não era unido era eu. Porque o meu irmão, até hoje ele é aquela pessoa que é muito na dele. Mas eu era a mexeriqueira. Então, tudo eu entregava a ele, tudo eu arranjava uma confusão com ele. E aí, eu disse, pronto, a gente vai ser unido. E a gente brigava. Eu não sei vocês, no nome de Jesus, ninguém faz isso, ninguém nunca fez isso. Mas a gente brigava, se estapeava pequenininho. Se estapeava. E depois desse dia que a minha avó disse isso, ela era crente. Ela não disse isso em vão, ela falou isso afirmando. Vocês têm que ser unidos. Nunca mais a gente brigou, por motivo algum. Tá aí o Jacques. A gente briga? Não briga. Não tem briga nenhuma. Amor e serviço. O caráter de Jesus praticado no dia a dia, servindo ao próximo, vivendo em amor. Na família de Deus tem amor e serviço. Na nossa família também tem que ter amor e serviço. A gente não pode ser egoísta. Ah, porque ele não fez isso para mim. Ah, porque... Quem é que está falando mais? Quem é que está cobrando mais? Se você está cobrando a mesma medida que você cobra, é a mesma medida que você tem que dar. Você cobra, você dá. Você está dando a mesma medida?
da sua cobrança? Se não, pense mais um pouco. Relações restauradas. O sacrifício de Cristo remove as inimizades e promove paz e reconciliação. Na nossa família, acontece, às vezes, de ter algumas picuinhas, uns pequenos desavenços do dia a dia. Ah, você deixou a toalha em cima da cama. Ah, você não fez isso porque eu gosto desse jeito. E não sei o quê. E várias outras coisinhas pequenininhas. Eu lembrei do versículo das raposas e das raposinhas. Toda vez que eu for coisinhas que a gente acha que não vai levar a nada, cuidado. Essas pequenas coisas, juntando, elas corrompem, elas podem destruir uma casa. As pequenas coisas. Parece ser uma besteira, mas não é. E aí, o sacrifício de Cristo remove as inimizades e promove paz e reconciliação. Então, nós também devemos lembrar, dentro da nossa família, do sacrifício de Cristo. Você também se sacrifica um pelo outro. O marido se sacrifica pela esposa, a esposa pelo marido. Os filhos, quando já têm uma maturidade, eles começam a entender mais. Enquanto são pequenos, ainda não chegaram nesse tipo de conhecimento. Mas eles vão chegar se você ensinar. Propósito e obediência. Seguir a vontade de Deus, vivendo de acordo com a sua palavra. Eu digo que esse é o principal. Viver o propósito de acordo com a sua palavra. Quantas pessoas loucas por dinheiro. Lembra que o problema não é ter dinheiro? O problema é amar o dinheiro. Você amar o dinheiro é o problema. O problema não é ter dinheiro. Nunca foi. Aleluia. Então, se você ama demais o dinheiro, você só vai dar para a sua família o que sobra do seu tempo. Porque para ter dinheiro, né, quem não está alicerçado na palavra, quem não conhece a palavra, vai viver correndo atrás do dinheiro. E aí vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Se cansar muito, quando chegar em casa, está cansado, exausto, não pode conversar com os filhos, não pode ter um tempo com a esposa, que está muito cansado. E aí, a família fica de escanteio. Mas na sua cabeça, você pode estar pensando, mas eu estou provendo a minha família. Eu já vi pessoas assim, pensando dessa forma. Mas eu preciso trabalhar de manhã, de tarde, de noite, porque eu preciso prover a minha família. Às vezes, irmão, às vezes, você pegar, fazer um arroz. Eu não tenho sushi para comer hoje, mas eu tenho um arroz, eu tenho aqui um pedaço de carne, eu e minha família, a gente vai comer, vai ficar satisfeito, e vamos ficar aqui, juntos. Vamos comer o que tem. E pronto. O que adianta você sair para fora, fazer acontecer, chegar com uma barca de sushi, eu só estou falando de sushi, chegar com uma barca de uma coisa que a sua família gosta muito, e aí você não acompanhou seus filhos, você não acompanha eles na escola, não sabe o que acontece, você não vai numa apresentação, você só trabalha, bota comida dentro de casa. Para os filhos, isso não é suficiente. A gente reconhece, porque a minha mãe trabalhou muito. Ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Se ela não fizesse isso, eu entendi desde cedo que ela precisava fazer isso para poder suprir a nossa casa. Mas muitas coisas da minha vida a minha mãe perdeu porque ela não pôde estar dentro de casa. Mas a culpa é dela? Não. Não era culpa dela. Ela precisava de alguém que fosse o provedor, o cabeça da casa. E até então ela não tinha. Ele não tinha se antenado para isso. Afinal de contas, a família natural nada mais é do que uma referência que nós temos. A gente deve pregar os princípios da família de Deus, aplicar na nossa casa, e a gente vai ver que a coisa vai dar certo, se a gente aplicar. Mas a irmã está falando, aplicar os princípios da palavra de Deus. Igual quando a gente fala de fé aqui. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Enquanto você não estiver fazendo certo, não estiver fazendo ela do jeito que está escrito, então você ainda não está aplicando. Todo dia vai ter uma nova oportunidade para você fazer melhor. Ou você já está 100%. Até onde eu sei, ninguém está 100% ainda. Aleluia.
Vamos ler, leiam comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 10 minutos só, glória a Deus. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. É isso que a palavra de Deus faz. Ela nos corrige quando a gente erra. Ela traz ensino, repreensão. Os pais têm que fazer isso também em casa. O marido tem que fazer isso com a esposa. E, às vezes, a esposa precisa fazer isso com o marido também. Mas não na frente dos filhos. Nem o pai fazer com a mãe na frente dos filhos, nem a mulher, nem vice-versa. Os filhos são, ó, espertos. Às vezes a gente fala na frente da criança pensando que ela não está, né? Ai, porque ela é assim, assim, assim. Ela lá só escutando. A gente jura que ela não está prestando atenção, mas ela está. Rapidinho, vou falar aqui sobre o versículo que nós lemos, sobre corrigir. Como é que nós corrigimos os nossos filhos? Um dia desse a gente estava conversando com o pastor Alex e ele disse assim, que o filho mais fácil da gente ensinar é o filho dos outros. Né, pastor Alex? É o mais fácil. Que a gente enxerga todos os defeitos dele e os nossos a gente... Não, é porque ele é assim, não, é porque ele precisa disso. Mas o filho do outro não é bem assim. Cuidado, jovens, antes de casar, cuidado. Não fique falando muito. Nós também estamos sendo educados pela palavra. E na palavra nós vamos encontrar instruções. Vamos encontrar o quê, irmãos? Olha, para criar filho, para casar, para fazer tudo. Se Deus deixou regras, instruções, regras, deixou regras com Moisés, como era que o povo deveria seguir? Deixou regra para a família também. Lá em Provérbios 22:15, por favor. Eu não anotei aqui, senão eu ia ler rápido. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina afastará dela. Em outras versões vai dizer tolice, outras vai dizer estutícia. E aí, quando eu falar dos filhos dos outros é mais fácil que o nosso, porque no nosso existe uma coisa chamada sentimento, que está no meio. É nosso. E aí, o que é essa vara? Lá os antigos, mais assim, antes, achavam que vara era só a vara mesmo. Pegar a vara, o galho da goiabeira e vai. Eu peguei um galho de goiabeira, cinto, sandália, tudo isso. Mas esse tipo de correção não é para todas as crianças. Irmã, tem crianças que tem algumas sim, irmão. Sim. Lembra que eu disse que cada criança, uma é diferente da outra? Tem criança que você fala, ela ouve e ela para. Tem criança que você precisa ser mais incisivo. E tem criança que vai lembrar, ela é sinestésica. Ela lembra do que está acontecendo no corpo dela, ao redor dela, então se mexe com ela. Então, esse tipo de criança, ela vai precisar de uma correção um pouquinho. Você vai, irmã, isso é difícil, irmã, não pode. Tem muita coisa que o mundo diz que não pode, e a gente sabe que é o certo pela palavra de Deus. A Bíblia também diz em Provérbios 23, eu não lembro agora, que fala assim que o pai que afasta a vara do filho, ele não está criando bem o filho. O que é que ele está fazendo? Ele está correndo o risco de mandar o filho dele para o inferno, porque ele não está corrigindo. Quando eu falo isso, como eu sou mãe, eu posso dizer com propriedade, quantas vezes eu fiz lá como, lembra dos filhos lá de Eli, Ofni e Finéias? Que ele via, ele sabia o que os filhos dele estavam fazendo dentro da casa de Deus.
Mas ele olhava assim, não, eles são jovens, os jovenzinhos. E ele, fingia que não via. Eu também já fiz isso. Fingi que não vi. Esperei para que a minha criança tivesse capacidade, maturidade para corrigir seu caminho só. E isso, irmãos, é um grande engano. A criança não nasceu para fazer isso. Quando ela nasce, ela não nasce boa, ela nasce com estutice no coração, insensatez. Ela não tem maturidade. Alguns estudiosos também dizem que essa estutícia é uma raiz de mal, porque a gente não nasce bom, lembra? E aí o que acontece? Criança é egoísta? É. Tem criança egoísta. Tem criança agressiva. Tem criança que ela tem inveja. Tem. Mas quem é que vai tirar essas coisas da criança? A vara da disciplina. Bater, não estou falando de bater. É você sentar com ela e corrigir. Eita, o outro ali. É você sentar com ela e corrigi-la. Corrigi-la com o quê? Com a palavra de Deus. Quantas vezes, irmã? Quantas vezes forem necessárias? Fale uma, fale duas, fale três, fale quatro. Não cesse de falar. Porque a palavra não é uma semente, e você está jogando uma semente lá. E você declara, os meus filhos são uma terra fértil. E os meus filhos não se perderão. Eu estou criando meus filhos dentro da casa de Deus. Não é o melhor lugar? Estou criando meus filhos dentro da casa de Deus. Estou lançando uma boa palavra. Essa palavra vai germinar. Essa inveja vai sair. Essa agressividade vai sair, esse egoísmo vai sair. Eu vou ensinar o meu filho no caminho, lembra lá, Provérbios 22, né? Vou ensinar meu filho no caminho, enquanto eu estou andando, estou indo com ele. Estou ensinando no caminho. Olha, meu filho, está vendo isso aqui? A palavra de Deus disse isso. Jesus nos ensinou isso. Então, são todos os dias. Não é de uma hora para outra. Porque depois que endurece isso aqui, como é o nome disso aqui? Que na Bíblia diz? Cerviz. Depois que endurece isso aqui, é muito mais difícil de tirar. A criança até os 7 anos, ela é uma terra mais fértil do que as outras que já passaram de 7 anos. A gente costuma dizer que eu e algumas amigas minhas que são crentes, lá na escola onde eu trabalho, a gente diz assim, o coração da criança é de quem chega primeiro. Então, eu quero chegar primeiro. Chegue primeiro no coração do seu filho. Quando ele for para a escola, ele vai ter vários exemplos de famílias dentro da escola. E se você não enxertar nele o exemplo de família, da família de Deus, lá na sua casa, andando com ele no caminho, ele vai trazer tudo lá de fora. E vai trazer ideias progressistas, vai dizer que, a mamãe é que manda. Eu, quando crescer, uma vez minha filha disse isso. Mamãe, quando eu crescer, eu não vou casar. Eu não vou ter filhos. Por quê? Porque ficar casado é difícil. Ter filho, eu vou ter que comprar as coisas para o meu filho e não vou poder comprar para mim. Eu disse, epa! É quando a criança fala que a gente descobre o que está dentro do coração. A Bíblia não diz? A boca fala do que o coração está cheio. Então, já terminou meu tempo? Eu quero que você lembre. Sua família precisa estar alicerçada na verdade. Seguir os princípios da palavra de Deus. Precisa de regras, limites. E se por acaso você precisar colocar limites e regras quando eles já estão maiores, faça. Porque é melhor você livrar o seu filho do inferno. Quando ele casar, ele vai ter grande chance de permanecer na casa do Senhor e não se desviar dele.
Com regras há unidade, com regras há harmonia. Unidade existe no ambiente onde existem instruções claras. Não existe o óbvio. A sua criança não vai fazer as coisas sem você falar. Você precisa instruir ela. A sua esposa não vai adivinhar o que tem na sua cabeça, apesar de dizer que as mulheres fazem isso, mas tem homem que faz também. Você precisa comunicar o que você quer. Um dia desse eu e o Jackson, a gente pegou ali e olha, e eu acho que eu queria chorar nesse dia. Aí eu comecei, é porque isso, e fui desabafando e falando, e falando, e falando. Aí comecei a chorar. Ele, e tu vai chorar? Vou. Que lugar melhor para eu chorar do que na sua frente? Na sua frente, onde eu me sinto protegida, guardada. Esse é o lugar. Eu vou chorar com os outros, chorar com homem alheio, eu vou chorar com outras mulheres que não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro da minha casa. Não, com o meu esposo. E ele, que é o sacerdote do lar, é que vai guiar a minha família, guiar a nossa família. Eu quero concluir aqui. Lembra das regras? As pessoas acham que criar os filhos ou a família está tudo nas costas da mulher. Mulher que fica em casa, mas a mulher que faz isso, aquilo, outro. Mas não é assim. Volta lá para a palavra do Senhor. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça da casa? É o marido. Quem é que tem que proteger a esposa como Cristo amou a igreja? Quem é? É o marido. Um dia desse, a gente estava, faz um tempo, e os meninos estavam falando comigo uma coisa, eu nem percebendo, não estava nem prestando atenção no que eles estavam falando, e eles falaram uma coisa que não deveria falar, porque eu era mãe deles. Com um pouco eu vi o Jackson. Ei, ela é a sua mãe. Ela é a minha esposa. Aí eles, papai, daqui uns dias vocês saem de casa, eu fico com a minha esposa. O papel do marido, proteger sua esposa, ser o guardião. Ele que vai dizer quais são as regras claras da sua casa. E a esposa vai seguir. Se por acaso o marido não estiver tão assim instruído na palavra de Deus, ela vai chamar ele em secreto, senta na frente dos filhos, vai mostrar, aqui meu esposo, você é o cabeça. A palavra de Deus disse isso, isso e isso. Então, eu sou submissa a você. Então siga. Dirija a nossa família. Então, se alguma coisa não está certa dentro da sua casa, na criação dos filhos, enteados, não importa. A culpa é do marido. Porque ele é que tem que corrigir. Ele é que tem que trazer para a palavra. Ele é que tem que trazer as correções. Maridos, o fardo é alto, é grande. Mas imagina você ser visto lá como o Salmo 128. O que é que diz lá no Salmo 128? Pode levantar um pouquinho, por favor. O que está dizendo lá no Salmo 128? Vamos concluir. Salmo 128. Como é feliz aquele... Vamos ler juntos? Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Pode passar. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Aleluia. E nessa noite eu quero fazer uma oração. Uma oração por você que sabe que precisa organizar a sua casa. Sabe que tem coisas que você está fingindo que não está vendo.
que tem deixado a sua esposa tomar a frente. E é você que tem que tomar. A palavra de Deus, ela nos instrui a toda a verdade. E nessa noite, nós oramos a Ti, Pai. Oramos por todas as famílias desta igreja. Te apresentamos, Senhor, aqueles irmãos que, porventura, ainda não conseguiram alicerçar sua família na palavra. Mas que estão buscando, Senhor, encontrar a verdade, encontrar o caminho certo. Senhor, guia-nos à verdade. A Tua palavra é a verdade. E nessa noite, Senhor, nós oramos, Senhor, por famílias, Senhor, que porventura estão à beira de um precipício. Nós oramos e nós te pedimos, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, não deixe que nenhum se perca, mas que antes todos venham ao conhecimento da Tua verdade. Oramos por familiares nossos, Senhor, que ainda não se renderam a Cristo. Ó Senhor, a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que constrange os corações. O nosso dever é plantar, é semear a Tua palavra. E nós cremos, Senhor, nessa palavra sendo aplicada na vida deles, Senhor, e elas frutificando. Porque a nossa igreja, Senhor, é uma família de Deus. É formada por famílias. E o diabo não tem poder sobre as famílias dessa igreja. Ele não tem poder sobre as famílias, seus familiares. Há um tempo atrás nós oramos aqui por lugares. Vocês lembram? Oramos por lugares que estão vazios, que é o lugar de um familiar seu. Não se esqueça. Eu vou orar de novo, irmão, falando a mesma coisa. Não, você ora agradecendo. Agradeça. Pelo Espírito da fé, contemple a pessoa daí do seu lado. O seu pai, a sua mãe que ainda não é crente. Um familiar seu que se desviou. Que foi até ensinado na palavra de Deus, mas porventura alguma coisa, alguma rapina veio e levou. Mas nós cremos na palavra da verdade, entrando nesses lares, ensinando-os em toda a verdade. Famílias se comunicando melhor, edificadas na palavra, servindo nessa igreja junto com a sua família. Porque a palavra de Deus diz que não é bom que o homem viva só. E se eu sirvo, meu marido serve, meus filhos servem. E nenhum deles se perderá. Aleluia! Você pode levantar a sua oração. Você pode orar pelo seu familiar que está aí. Aleluia! Tocando em áreas da vida dele que ele precisa melhorar. Ou talvez tocando em áreas na sua vida que você precisa melhorar. Aleluia! Que o Espírito da verdade, toda a verdade sendo revelada a vocês, por meio de Jesus Cristo, da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.